Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa segunda semana do tema de cristalino e catarata. E aí pessoal, selecionei aqui para vocês um tema muito importante. É aqui agora que a gente vai conhecer, eu e você, o aparelho de facoemulsificação e a gente entender o que a gente chama de fluídica, que meio que são aquelas forças que estão ali acontecendo durante a cirurgia. Irrigação, aspiração, ultrassom. A gente vai conhecer não só a teoria para a gente acertar a questão na prova, mas eu tenho certeza que no final dessa aula a gente vai conseguir dominar vários conceitos que também vão te ajudar lá na sua cirurgia de catarata. Porque a gente sabe, né? Às vezes acontece um surge, a gente tem que reconhecer, a gente tem que saber o que mexer, a gente tem que saber a repercussão de aumentar, por exemplo, uma irrigação, como é que a bomba de aspiração funciona. E óbvio, a gente vai ter que conhecer o básico do próprio aparelho de facoemulsificação. Então vamos com tudo, vamos começar aqui agora, pessoal, falando exatamente sobre esse aparelho. Mas você deve saber, né? Existem diversos modelos no mercado. Mas pessoal, existem algumas coisas que não mudam de um aparelho para outro. E eu trago exatamente aqui para vocês essas coisas, né? Então a gente vai ter o pedal, vai ter a caneta e também vai ter o corpo do próprio aparelho. E a gente vai passo a passo, caminhando junto, falar sobre cada aspecto desse aparelho. E a gente vai começar do mais tranquilinho para a gente entender. Eu quero que a gente comece falando sobre o pedal. Então vamos lá, galera. O pedal, todo mundo sabe, geralmente está ali, ó, para quem é destro, vai estar lá no seu pé direito. Só que apesar de ser pé, pessoal, é como se fosse uma sua terceira mão. Você tem que estar com uma fluência muito grande desse pedal, porque você faz movimentos praticamente que automáticos depois que você está ali, ó, mais habituado com a sua cirurgia de catarata. Então ele é uma extensão realmente da sua mente, da sua mão, do seu corpo. E aí, basicamente, todo pedal vai ter ali para você, ó, a parte do acelerador do carro, digamos assim. Aquela parte que vai iniciar os estágios, né? Você que já acelerou ali no pedal da facoemulsificação, do facoemulsificador, já deve ter percebido que ele tem alguns estágios. E a gente vai falar classicamente sobre cada estágio dele daqui a pouco. Só que além desse módulo ali de que você acelera, você também tem alguns botões personalizáveis, botões customizáveis. E aí a gente pode, por exemplo, apertando o botão, passar para o estágio seguinte, para o estágio anterior da cirurgia de catarata, apertar o botão do refluxo, muito importante quando você, por exemplo, está lá aspirando o seu fragmento, e infelizmente às vezes vem a íris. Então você tem que apertar esse botão do refluxo para soltar, deixar a íris lá tranquilinha. Além disso, também existem algumas funções para você ajustar a altura da garrafa, seja aumentar, seja diminuir. E os facos mais modernos também têm uma função muito boa, que é exatamente isso da irrigação contínua. A gente vai ver que a irrigação está presente ali, ó, nos estágios do acelerador, mas existe um botão muito bom que você apertou, você já fica lá, ó, mandando BSS para dentro do olho, garantindo que a sua irrigação estará funcionando de forma contínua. Mas eu acabei de te falar que a gente então tem estágios do pedal. Vamos conhecer cada um deles agora? Vamos começar, pessoal, falando do estágio 1. Como que isso acontece? Estágio 1, pessoal, esses estágios eles vão progredindo à medida que você vai pisando cada vez mais nesse acelerador. Então o primeiro estágio, ele sempre vai ativar a nossa irrigação. Vai começar a mandar BSS para dentro do nosso olho. Só que à medida que você vai pisando cada vez mais nesse pedal, as coisas vão se acumulando. Então, por exemplo, se a gente pisa um pouquinho mais para entrar no estágio 2, a gente mantém a irrigação, mas acrescenta aqui a aspiração. Você começa a trazer conteúdo para a ponteira da sua caneta. A gente vai entender como é que isso tudo vai funcionar daqui a pouco. E o estágio 3 é quando você pisa ainda mais e aí você ativa o ultrassom, que é a estrela do facoemulsificador, é a estrela da facoemulsificação. Então, de conceitos aqui que eu quero que você grave, é que exatamente a gente vai somando funções quando a gente está pisando cada vez mais no nosso pedal, e o estágio 3 é o ultrassom. E aqui, galera, para a gente finalizar, uma coisa que é muito importante é que, além de você estar ciente do quanto você está apertando no pedal, cada estágiozinho desse produz um som diferente no seu aparelho de facoemulsificador. Daí a importância de você também estar atento a tudo que está acontecendo durante a cirurgia.
Você consegue ter noção se você já está no estágio 2, por exemplo, a partir de determinado som que o seu aparelho faz. Daí a importância de você estar familiarizado com o aparelho que você opera. Tudo bem? Pessoal, de pedal, era isso que eu queria que você soubesse. Agora, a gente vai começar a falar, vai sair ali da coisa que é dominada com o seu pé. Agora, a gente vai falar sobre o que está na sua mão, que é exatamente a caneta. E aí, pessoal, eu trago aqui para vocês uma caneta de Faco Emulsificação. E eu quero esmiuçar com você cada partezinho dessa caneta, o que é conectado, como que ela funciona, as suas coisas que podem causar um pouquinho de dano no olho. Mas vamos lá, vamos com calma. Vamos começar aqui, ó, pelo aspecto mais posterior da caneta. Você percebe que aqui a gente tem basicamente 3 conexões. Basicamente toda caneta de faca emulsificador vai ter isso. E pessoal, quais são essas 3 conexões? A gente vai ter a conexão da energia, da aspiração e também aqui da irrigação. E geralmente as canetas mais modernas, você até nem precisa se preocupar tanto para saber qual encaixar, porque geralmente é um encaixe único. Se você não conseguir encaixar é porque você está colocando a aspiração no lugar da irrigação, não vai dar certo. Beleza? Mas muito bem, vamos começar então falando da energia. Pessoal, para que a caneta funcione, a gente precisa que a energia elétrica, que vem lá do aparelho do Faco Emulsificador, se conecte na caneta para quê? Porque a gente vai ver daqui a pouco que nessa estrutura, que é o corpo, existe uma estrutura chamada de cristal piezoelétrico. E é esse cristal que, vibrando, vai produzir toda a energia que é necessária para a cirurgia da facoemulsificação. Então você realmente precisa ter uma energia que conecte a caneta para que esse cristal faça a sua vibração. Tudo bem? Então, muito bem, cristal vibrando vai fazer o papel do ultrassom. Já, pessoal, a aspiração está ali diretamente ligada à nossa bomba de aspiração que está lá no Faco Emulsificador. E é a partir dessa conexão em que a gente vai começar a ter a função realmente de aspirar o conteúdo lá dentro do olho, de conquistar o fragmento, como a gente vai ver mais adiante. Tá certo? Muito bem. Só que, além disso, quando a gente for ver lá na bomba peristáltica, que é uma das bombas mais utilizadas hoje em dia, a gente vai ver que quando a gente tiver a oclusão da caneta, você lá, entre aspas, continuando pisando no 2, ativando a bomba de aspiração, você vai começar a construir o vácuo, tá certo? Então, uma coisa vai estar relacionada com a outra, geralmente de forma indireta, mas elas estarão relacionadas. E por fim, aqui a gente tem a nossa conexão da irrigação. E essa conexão da irrigação é exatamente o que vai manter o olho formado. Afinal, pela aspiração a gente vai estar tirando coisa de dentro do olho. Mas para a gente manter um ambiente estável, a gente precisa que algo entre. Então é exatamente por essa conexão da irrigação que a gente vai ter, por exemplo, a entrada do BSS para manter aquela câmara anterior bem formada, mantendo assim o olho estável. Beleza? Então, galera, vencemos essa parte aqui, ó, mais posterior. Vamos falar agora sobre o corpo da caneta. E é exatamente nesse corpo em que a gente vai ter o cristal piezoelétrico. E aí, para vocês terem ideia, lá em 1997, Charles Kelman foi quem inventou ali a facoemulsificação. Mas só a partir ali mais dos anos 90 que a facoemulsificação foi se tornando algo mais frequente no dia a dia, com aperfeiçoamento não só do aparelho de facoemulsificação, mas também de viscoelástico, dispositivos de íris, um monte de coisa. Mas a ideia que ele teve, a sacada genial, foi exatamente comparando com o aparelhinho lá do dentista. Então lá o motorzinho do dentista, aquela coisa que a gente morre de medo, também tem a vibração de um cristal piezoelétrico, tá certo? E aí, pessoal, eu quero que você entenda que com a vibração desse cristal, você vai estar transformando energia elétrica que está vindo lá do seu aparelho de facoemulsificação em energia mecânica, em movimento, como a gente vai ver daqui a pouco. E essa frequência, galera, a gente tem que entender que a frequência de vibração ela é muito alta. Veja só, 27 MHz. É muito acima da nossa faixa que a gente consegue escutar. Então, realmente é uma faixa de ultrassom. E aí eu quero desconstruir um possível conceito que talvez você tenha na sua cabeça, tá? A gente acabou de ver que no estágio 3, que é aquele estágio do pedal em que realmente a gente ativa o ultrassom, a gente poderia até pensar
Ah, se eu pisar cada vez mais no 3, eu vou aumentar essa frequência de vibração. Pessoal, não é assim. Por quê? Porque essa frequência ela é fixa. O que a gente vai ver mais para frente é que, na verdade, a excursão dessa ponteira ela aumenta quanto mais você pisa no estágio 3, e não a frequência. A frequência ela é fixa de cada caneta, ela é fixa de cada cristal piezoelétrico. Tudo bem? Muito bem, galera. Só que beleza, a gente está aqui transformando eletricidade em energia mecânica e, infelizmente, até hoje, a gente não tem uma máquina 100% perfeita, 100% eficiente. Então você deve estar imaginando, lembrando lá da graduação do seu ensino médio, que quando a gente tem uma máquina que trabalha desse jeito, que não é 100% eficiente, a gente termina tendo a geração de calor. E isso, dentro do olho, pode ser algo que não seja tão interessante. Você pode queimar, por exemplo, a sua incisão. Só que, galera, a caneta ela é muito bem feita. Então a gente viu aqui, beleza, tô gerando calor aqui, acionando o ultrassom. Mas a gente viu, que tem coisas, tem líquido, tem BSS circulando, tanto pela irrigação quanto pela aspiração. Então é com esses dois mecanismos que a gente também consegue fazer o resfriamento da nossa caneta. Tudo bem? E aí fica bem mais tranquilinho, é uma coisa 100% mais pensada. Maravilha! Então, galera, de caneta, do corpo, era isso. Eu quero agora esmiuçar com vocês ali, alguns aspectos da ponteira. E aí, galera, eu quero mostrar aqui para vocês que a gente tem diversas formas da gente ter a ponteira, principalmente aqui no aspecto do biselamento. Aqui a gente tem uma ponteira pouquíssimo biselada, enquanto que aqui a gente tem uma ponteira mais biselada. Essas angulações, elas variam, então você percebe que aqui a gente tem de 0 grau, basicamente sem nenhum biselamento, e a gente pode chegar até a 45, 60 graus, tá certo? É o que a gente tem disponível no mercado. E aí, Flávio, qual que é a vantagem de você ter, por exemplo, uma ponteira aqui, mais biselada? Vamos entender o seguinte, vamos colocar aqui na tela. Quanto maior, pessoal, esse biselamento, eu quero que você observe que a área de contato vai ser maior. Enquanto que aqui a gente tem uma área mais circular, aqui a gente tem uma área mais ovalada. E isso vai garantir uma área de contato maior. Além disso, o que é que você vai ter de vantagem nesses casos aqui? Você vai ter uma maior eficiência no seu corte, afinal é algo mais biselado. Já te falei dessa maior área de contato e aqui você consegue também uma maior preensão. Exatamente por isso, você tem uma maior área de contato. Só que a única desvantagem que eu quero mostrar para você é que quanto mais biselado, ou em outras palavras, quanto maior essa área de contato, mais difícil inicialmente vai ser de você ocluir essa ponteira. E aí lá na bomba peristáltica a gente vai ver que para gerar vácuo, a gente vai precisar ocluir por completo a ponteira. Então guarda esse detalhe, tá certo? Mas em termos geral vai ser mais eficiente no corte, vai ter maior área de contato e uma maior preensão. Tudo bem? Muito bem, galera. Então, já vencemos pedal, já vencemos também a caneta. Vamos falar agora sobre o corpo do aparelho de faco-emulsificação. Tudo bem? Então vamos lá, vamos com tudo. Pessoal, a gente já consegue ali, perceber nesse aparelho um pouquinho mais antigo, mas que ele traz tudo que tem nos aparelhos mais modernos, uma imagem bem mais didática. Então eu quero que você perceba já ali em cima, ó o nosso BSS ali, pendurado. Nossa garrafinha de BSS. E aí eu quero que você entenda que essa garrafinha que nesse aparelho ali está ali pendurada vai ser responsável exatamente pela irrigação. Vai ser a fonte de BSS para aquela via de irrigação da caneta que a gente viu. Esse aparelho aqui, ele traz uma forma mais gravitacional dessa irrigação. Você percebe então que o BSS pendurado vai gerar uma coluna d'água, gerando então uma pressão e causando então o deslocamento desse fluido da garrafinha lá para a nossa caneta. Só que já existem aparelhos mais modernos em que, ao invés de você ter uma garrafa de BSS pendurada, você pode ter, por exemplo, um plástico mais moldável, mais flexível, de BSS, dentro lá do aparelho do faco-emulsificação, uma dinâmica que a gente conhece como fluídica ativa, tá certo? E aí dentro do aparelho você vai ter placas que são motorizadas e conseguem apertar e descomprimir o bag do BSS. E aí você vai tendo um ajuste da irrigação durante a cirurgia. Inclusive você tem até sensores que conseguem
captar o momento que você precisa ter uma maior ou uma menor irrigação. Tudo bem? Então, maravilha. Quero mostrar para vocês também ali a nossa bomba de aspiração, ali representado pelo encaixe do cassete. E aí nessa bomba de aspiração é que você vai ter tudo relacionado, tanto a taxa de aspiração, como também a construção do vácuo. E a gente vai ver alguns tipos de bomba de aspiração que a gente tem disponível, tá? Basicamente, a gente vai ver daqui a pouco 3, mas 2 são os que são mais utilizados, beleza? E por fim, galera, quero mostrar para vocês o painel de controle. A gente vai ver a telinha daqui a pouco, mas basicamente é por aqui que você vai controlar a cirurgia. É por aqui, no painel de controle, que você tem que estar sempre um passo à frente do que vai acontecer na sua cirurgia, para você antecipar, por exemplo, uma mudança de parâmetro. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Se é no painel de controle que a gente vai configurar todos os parâmetros da nossa cirurgia, a gente precisa conhecê-lo. E aí eu trago aqui para você, tá certo? Ele é muito bem dividido, ele é organizado para que você ali durante a cirurgia você consiga rapidamente visualizar o parâmetro que você precisa ou se informar ou precisa modificar no painel. Então vamos destrinchar aqui cada parte dele. Vamos começar, pessoal, ali por cima, na parte da energia. Energia que a gente costuma falar como os metrics da cirurgia. Se a pessoa quer saber se a catarata foi muito dura, olha para o metrics e vê lá um CDE mais alto. Se quer saber se você gastou muito ultrassom e vai ter muito edema de córnea no pós-operatório, você também olha para essa região. E o parâmetro que a gente avalia é exatamente o CDE, que é a energia dissipada acumulada durante a sua cirurgia, tá certo? Quanto menor esse número, maior a tendência de você ter sido mais eficiente na sua cirurgia. Tudo bem? Só que, pessoal, ali à esquerda em cima a gente também tem o painel da irrigação. Nesse aparelho aqui, pelas setinhas, a gente conseguiria controlar, por exemplo, a altura da garrafa, para entrar mais ou menos BSS, para deixar o olho mais ou menos formado, maior ou menor a pressão durante a cirurgia. Tudo bem? Muito bem. Aqui, ó, nessa região mais do meio da sua foto, você vai perceber os parâmetros relacionados a ultrassom, que é a estrela aqui do vácuo emulsificador. E a gente vai entender daqui a pouco os tipos de ultrassom, mas eu quero que você guarde que aqui a gente vai poder, por exemplo, aumentar o longitudinal, diminuir o torsional. Você consegue fazer ajustes exatamente de forma isolada nesses parâmetros. Tudo bem? E por fim, a gente vai ter aqui uma parte relacionada aos parâmetros que a bomba de aspiração vai nos gerar. E Flávio, quais são esses dois principais parâmetros que estão relacionados à bomba de aspiração? São, pessoal, principalmente o vácuo e a taxa de aspiração. Eles serão controlados pelo funcionamento exatamente dessa bomba de aspiração. Tudo bem? E já que a gente está falando aqui das bombas de aspiração, vamos agora conhecer cada tipo de bomba. Pessoal, basicamente no seu livro, na sua apostila, na sua prova, podem cair 3 tipos, como a gente vai ver, a peristáltica, a de vácuo, que é a Venturi, e também a diafragmática. Mas o que mais você vai encontrar na sua prática são as primeiras duas que eu vou te trazer, a peristáltica e a Venturi. Vamos então começar falando, pessoal, ali da peristáltica, que também é conhecida como bomba de fluxo. Como é que ela funciona? Lá no cassete que você encaixa no início da sua cirurgia, você vai ter uma série de roldanas. E essas roldanas, elas vão comprimir a tubulação desse sistema, e aí você vai terminar gerando ali uma região de uma pressão mais negativa, uma pressão negativa relativa em comparação com o sistema que você está conectado, que é o olho. Então, se você está com uma pressão mais negativa aqui nessa região e mais positiva lá dentro do olho, você vai ter o fluxo indo do olho exatamente para a parte do seu aparelho. Tudo bem? Eu trago aqui então para você exatamente esse funcionamento. Você consegue perceber ali a bomba rodando, né? A roldana rodando e também comprimindo essa tubulação, permitindo então que o fluido consiga caminhar pelo cassete. Tudo bem? Maravilha! Agora eu quero te trazer nosso segundo tipo de bomba de aspiração, que é exatamente a bomba de Venturi. Ela, pessoal, é uma bomba que você vai ver mais nos aparelhos de vitrectomia, nos vitreófagos. E ela se baseia num princípio um pouco diferente. A gente não vai ter roldana aqui comprimindo tubulação. Não. A gente vai ter, na verdade, um gás, tá? E esse gás, pessoal, pode ser, por exemplo, o nitrogênio, ele vai funcionar da seguinte forma. Você vai ter a administração de um gás aqui numa tubulação mais acessória, digamos assim,
E aí toda vez que um gás passa por um lúmen que ele é um pouco mais estreito, ele tanto aumenta a sua velocidade, como também diminui a pressão. Isso se chama efeito Venturi, daí ser uma bomba de Venturi, tá certo? Só que beleza, estou gerando uma pressão mais baixa aqui. Qual que é a repercussão que isso vai gerar na nossa cirurgia? Se eu gero uma pressão mais negativa aqui, pessoal, o fluido do cassete aqui, o gás, o ar, ele também vai migrar para cá, já que aqui a pressão estaria um pouco maior do que essa região. E aí o ar migrando para essa região, você vai ter o quê? Você vai ter uma diminuição da pressão nesse reservatório rígido. Se você tem diminuição da pressão nesse reservatório rígido, você também consegue atrair fluido. E é dessa forma que esse tipo de bomba de aspiração funciona. Tudo bem? E para a gente finalizar, eu trago aqui a bomba diafragmática, mais a título de curiosidade, que poderia até cair na sua prova. Não tem roldana, não tem gás nessa região. O que a gente vai ter é o funcionamento, pessoal, de um pistão. E aí esse pistão vai lá continuamente gerando uma pressão mais negativa aqui nessa região e da mesma forma vai atraindo fluido. Tudo bem? Esses são os 3 tipos. Para a gente finalizar essa conversa sobre os tipos de bomba, vamos gravar palavrinhas-chave que podem aparecer na sua prova. Começando pela bomba peristáltica, pessoal, já te falei que ela é a mais comum, que ela funciona através de roldanas girando e comprimindo tubos e guarda. Para você gerar vácuo numa bomba peristáltica, a gente precisa ter oclusão da ponteira da caneta, tá certo? Enquanto você não está com a ponteira da caneta ocluída, você não está construindo, elevando o vácuo, tá certo? Isso adora cair na prova. Já a bomba de Venturi, pessoal, ela é a bomba que está ali, que se baseia no ar comprimido, para que, passando por aquele tubo de Venturi que a gente viu, vai causar toda aquela cascata de atrair o fluido, tá certo? E ela é mais comum nos aparelhos de vitrectomia, nos vitreófagos. E por fim, a palavrinha-chave que eu quero que você guarde aqui da bomba diafragmática é só que ela funciona a partir do movimento de um pistão. Pistão esse que você observa que não tem em nenhum dos outros 2 tipos. Tudo bem? Maravilha! E aí, pessoal, mais um conceito aqui que eu quero até que você grave para a sua prática. Perceba, isso aqui a gente tem um gráfico do tempo e um gráfico de pressão de vácuo gerado, tá certo? Perceba que a bomba de Venturi, em pouquíssimo tempo, já cresce um vácuo muito alto, tá certo? Já a bomba peristáltica, você tem um tempo maior para gerar esse vácuo. Então, aqui na bomba peristáltica, você tem uma segurança maior. Que imagina lá, você operando com a bomba de Venturi. Estou lá conquistando meu fragmento, beleza, estou construindo o vácuo. Do nada, meu fragmento, ó, vai embora. E aí, o que é que sobra lá dentro do olho? Íris, cápsula posterior. Então, é algo muito mais agressivo, porque se você já está com um vácuo lá nas alturas, é muito mais fácil de você, por exemplo, puxar uma íris, uma cápsula posterior, ou mesmo de causar um colabamento súbito dessa câmara anterior, que a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? Mas as bombas peristálticas são as mais utilizadas nos nossos aparelhos de hoje, são mais seguras, o vácuo demora mais para ser construído, beleza? E a diafragmática está ali, no meio do caminho, sem maiores dificuldades. Maravilha? Então beleza, pessoal, vamos entender agora esses parâmetros. Vamos falar um pouco agora sobre fluídica, sobre a taxa de aspiração, vácuo, e a gente vai finalizar a nossa aula falando do ultrassom, tá certo? Então vamos lá, começar falando da nossa taxa de aspiração. E aí, pessoal, quando a gente fala de taxa de aspiração, o nome é meio evidente, né? São as coisas que a gente vai estar aspirando de dentro do olho. É a quantidade de fluido por tempo, é uma taxa. Então, geralmente em cc por minuto, tá certo? E aí ela está diretamente relacionada à nossa bomba de aspiração. É ela que, por algum motivo, seja peristáltica, Venturi, vai gerar essa aspiração. E aí vamos falar sobre o exemplo aqui da nossa bomba peristáltica, que é a mais utilizada. Então vamos aqui trazer 2 situações. Vamos começar primeiro com a baixa taxa de aspiração. E aí como é que essa baixa taxa de aspiração vai repercutir na nossa cirurgia? Vamos ver aqui agora. Vamos colocar lá o nosso fragmento. E aí se a gente está ali com a baixa taxa de aspiração, esse fragmento vai ali devagarzinho para a ponteira da sua caneta. Bem devagarzinho, bem tranquilo. Você observa que é uma forma mais segura, mas você demora mais tempo. Você não tem assim tanta agilidade durante a cirurgia. Mas tem coisas que são boas e coisas que não são tão interessantes. Beleza? Beleza, só que ali, fragmento ocluiu a ponteira, tá certo?
Vamos colocar agora uma outra situação, uma situação em que a gente vai ter uma alta taxa de aspiração. Vamos ver como é que isso vai acontecer? Vamos colocar ali ó, de novo o nosso fragmento. Se a gente está com alta taxa de aspiração, vou pisar no pedal estágio 2 e ó, o que é que vai acontecer? O fragmento ó, já foi ali para a ponteira da caneta, bem rapidinho, tá certo? E aí com isso a gente já consegue tirar uma conclusão. Quanto mais alta a taxa de aspiração que você utilizar na sua cirurgia, mais rápida será também esse seu procedimento. Só que galera, também quanto mais rápido for o seu procedimento, mais rápidas complicações também vão acontecer. Então você tem que ter muito cuidado. Não vá aumentar a sua taxa de aspiração já no início da sua curva de aprendizado, porque não vai ser algo muito interessante, tá certo? Principalmente para o seu preceptor, que vai ter que assumir muita cirurgia, tá certo? Beleza. Só que, Flávio, você não acabou de me falar que a bomba peristáltica, para a gente gerar vácuo, a gente precisa ocluir a nossa ponteira? Exatamente. E aqui, ó, a ponteira da gente está ocluída. Então vamos entender como é que o vácuo também vai se comportar nesses cenários? Vamos lá. Na baixa taxa de aspiração, como será que esse vácuo vai crescer? Igualzinho, pessoal, ó, bem devagarzinho. Ó, o vácuo ali crescendo bem tranquilo, de forma bem segura. Se a gente for numa alta taxa de aspiração, olha o que vai acontecer. Coloquei, ó, pisei no 2, mantive pisando no 2, o vácuo cresceu rapidinho, tá certo? Então aqui a gente tira a nossa segunda conclusão. Quanto maior a taxa de aspiração, também maior a velocidade com que esse vácuo ele vai subir, tá certo? E aí você tem que tomar cuidado exatamente com esses dois parâmetros, tanto com a taxa de aspiração, quanto também com o vácuo que você configurou no seu aparelho. Só que beleza, coloquei aqui, ó, imagina lá, peguei o fragmento, ocluiu, aspirei, só que aí do nada veio um pedaço de íris. E aí, pessoal, no nosso aparelho de vácuo-emulsificação, a gente tem mais modernamente formas de como se proteger dessas situações. Eu quero te falar exatamente sobre esse venting. O que é o venting, pessoal? Digamos assim, é uma forma que o aparelho de vácuo-emulsificação tem para anular de uma forma bem rápida o vácuo que estava ali nas alturas. Afinal, você estava com a ponteira obstruída. E basicamente, isso aí vai ser interessante para você soltar aquilo que porventura você apreendeu, tá certo? Soltar uma íris, soltar uma cápsula, tá certo? E aí ele consegue fazer isso exatamente revertendo o movimento da bomba peristáltica, tá certo? E isso é uma coisa que você tem que estar muito fluente. Isso é uma coisa que você tem que saber exatamente onde é que está o botão do seu pedal para você apertar nessas situações. Tudo bem? Então maravilha, galera. Vencemos essa parte. Vamos agora falar de como é que a gente consegue manter o nosso olho bem formado. Afinal, você viu agorinha, a gente só estava falando ali de tirar coisas de dentro do olho. Mas para a gente manter um ambiente estável, a gente tem que colocar coisas dentro do olho. Então vamos lá, a gente sempre tem que manter esse equilíbrio. Quero trazer aqui para você essa imagem e a gente vai ter o principal mecanismo para a gente deixar o olho bem formado é exatamente ali, ó, a partir da nossa infusão, que nos aparelhos mais clássicos a gente consegue mexer nisso, mexendo na altura da garrafa, tá certo? Beleza, isso aqui é o que está entrando no olho. Mas basicamente a gente tem três fatores que vão contribuir para a saída de coisas de dentro do olho. A gente já viu aspiração, vácuo e, pessoal, tem que tomar muito cuidado também nas próprias perdas incisionais. Às vezes a gente está lá durante a cirurgia, o olho está desformando com muita facilidade, os nossos parâmetros estão até teoricamente bons, nossa aspiração, nosso vácuo, mas aí você olha para a sua incisão, está tendo uma cachoeira na sua incisão. Então, porque talvez ela não foi bem construída, ou talvez a luvinha que está lá na sua caneta, ela não é adequada, por exemplo, para a sua incisão, tá certo? E aí, pessoal, isso é muito importante para você trabalhar com segurança. Só que existem algumas situações que se você não tiver o equilíbrio, se você tiver mais saída do que entrada de fluido dentro do olho, o que é que vai acontecer? Surge. Você deve já ter ouvido falar nisso. Isso é uma coisa que é um pouco temida durante a cirurgia. Por quê? Do nada, você tem o colabamento da câmara anterior. O olho vira uma ameixa, a cápsula posterior pode vir lá na sua caneta, íris, ela fecha, ela vai para cima também na sua caneta. Não é nada muito agradável, tá certo? Então os aparelhos de hoje em dia eles já conseguem ter uma segurança maior de diminuir a quantidade de surge. Mas mesmo assim, galera, a gente tem que sempre ficar muito atento quando a gente estiver operando para tentar evitar isso. Beleza, já entendi o conceito. Mas como é que eu vejo isso na minha prática?
Quero colocar aqui para vocês um vídeo, ó. Observa, o cirurgião ali com um fragmento na ponteira da caneta, beleza? Olha, o que é que aconteceu? Olha que a íris aconteceu, ó. Íris fechou, íris subiu e ó, o olho virou uma ameixa. Esse é um movimento bem perigoso, porque a cápsula posterior que está ali embaixo, por exemplo, ela pode vir. E aí, pessoal, por que é que aconteceu exatamente nesse momento em que o fragmento ele foi arrastado pela caneta? Porque você lembra lá, bomba peristáltica. E aspirei, ocluí a ponteira com o nosso fragmento, o vácuo começou a subir. Subiu, 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 tá lá nas alturas. Do nada o fragmento ele é sugado, só que o vácuo estava nas alturas. Então na hora que você desobstrui é que você tem o surge, tá certo? A gente vai ver nas próximas aulas, fica com a gente, você vai ver como é que a gente vai conseguir evitar ou diminuir o surge, tá bem? Beleza. Só que, pessoal, isso aqui acontece ali, ó, no início da sua curva de aprendizado, tá certo? É muito frequente, só que também acontece quando você já está mais para frente, já está mais adiantado, você já está mais confiante, tá certo? Você já está ali, ó, garantido. Inclusive, ó o que acontece, já está com a cirurgia ganha, Leo in the bag, pós-operatório 2020 no dia seguinte, tô ali com o último fragmento, ó, presta atenção. Viu o que aconteceu aqui? Olha lá. Olha isso aqui, olha essa estrutura aqui, ó, que está exatamente na ponteira da sua caneta. Você que está operando, às vezes não percebe, mas ó, o seu preceptor que está ali no carona, ele já olha com aquela cara, já fala assim, ó, meu querido, deixa eu sentar aí porque eu vou precisar assumir, essa cirurgia vai durar ali mais uns 15, 20 minutos, porque a gente vai ter que fazer uma vitrectomia anterior. Porque essa estrutura é a cápsula posterior toda enrugadinha aqui, bem ali, ó, na ponteira cortante da sua caneta, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado. Então aqui, por exemplo, a gente poderia ter diminuído a taxa de aspiração, diminuído o vácuo, aumentado a irrigação, mas principalmente aqui nesse momento a gente poderia ter protegido a nossa cápsula posterior com o nosso chopper, tá certo? Para segurá-la lá embaixo, impedindo que ela subisse e fosse até a ponteira da sua caneta. Tudo bem? Pois é, galera. Então isso na verdade é o surge, tá certo? Coisa que a gente quer evitar durante a nossa cirurgia. Para a gente finalizar essa nossa conversa, vamos falar agora sobre o ultrassom, sobre a energia propriamente dita que a gente emprega durante a cirurgia de catarata. E se você acabou de me falar, Flávio, que é energia, como que essa energia ela é gerada? A gente já entende, né, pessoal? A gente tem que ter uma eletricidade para estimular a vibração daquele cristal piezoelétrico, que varia numa frequência de 27 a 60 MHz, uma frequência muito alta, que a olho nu a gente não vê vibrando, tá certo? E aí a própria transformação dessa energia elétrica em movimento, em energia mecânica, já consegue impactar, já consegue fragmentar também o próprio núcleo do cristalino, tá certo? Só que além, pessoal, além dessa energia mecânica que é gerada pela vibração da ponteira, a gente também tem um fenômeno muito interessante, que eu quero que você observe, que é exatamente quando a ponteira vai para frente e para trás, ela gera, no movimento para frente, uma contração dos gases que estão ali ao redor e no movimento para trás, uma expansão desses gases. E aí o que é que isso pode gerar? Com essa contração e expansão, você pode gerar umas bolinhas, umas bolhas ali naquela região. E essas bolhas também, elas contraem e elas expandem. Chega uma hora que elas podem, por exemplo, se romper e gerar tanto energia térmica e energia mecânica que também vão contribuir para que você consiga fragmentar o seu pedaço do cristalino. E a esse fenômeno ali, a gente chama de cavitação, tá certo? Que vai, então, a partir da expansão e contração dos gases, gerando essas bolinhas, e essas bolinhas impactando lá no seu cristalino, tá bom? Então é a partir de tudo isso aqui que finalmente a gente vai ter a nossa facoemulsificação. Tudo bem? Perfeito. Entenda aqui, pessoal, olha lá, a ponteira indo para frente, para trás, e perceba aqui nessa região umas bolinhas se formando, que é exatamente a cavitação. Isso aqui é muito bem feito, pessoal. Isso aqui revolucionou a nossa prática nas cirurgias de catarata, tá certo? Então, além do movimento antero-posterior, nesse sentido aqui, e no látero-lateral, nos casos de ultrassom torsional, como a gente vai ver daqui a pouco, a gente também tem essa formação de gases, cavitação, como a gente acabou de aprender, tá certo? Muito bem. Vamos ver aqui agora, então, os tipos de ultrassom. Pessoal, o mais comum é a gente ter hoje em dia o ultrassom mais moderno, que é o torsional transversal. Mas o longitudinal,
que a gente teve como primeiro tipo de ultrassom nos aparelhos mais antigos, ele também tem o seu uso e também existe nos nossos aparelhos mais modernos. Então vamos entender qual que é a vantagem de cada um. Primeiro, observe o tipo de movimento que a ponteira está executando aqui. É mais um movimento no sentido antero-posterior, tá certo? Guarda essa informação. Só que esse tipo de movimento, a gente vai ter uma maior energia dissipada, porque ele não vai ser tão efetivo quanto o torsional que a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? Já que eu estou falando tanto, defendendo tanto aqui o torsional, vamos entender o que é que acontece. Perceba que o movimento aqui do torsional, também chamado de transversal, ele é um movimento mais látero-lateral, tá certo? Ele não é tanto de antero-posterior. E isso vai gerar uma, digamos assim, uma cavitação muito maior lá no seu núcleo do cristalino. Dessa forma, você vai ser mais eficiente, você vai ter menos energia dissipada. E aí eu falei mais para você no início da aula que a energia que a gente constrói aqui, infelizmente, ela não é aproveitada toda para fazer a facomulsificação. Uma parte gera calor e esse calor pode gerar dano tecidual. Se a gente tem aqui menos energia dissipada, a gente também tem um menor dano tecidual, tudo bem? O que é positivo para o nosso paciente. E por fim, eu trago ali para você o ultrassom elíptico, que se você for lá na Academia Americana, na versão mais atualizada, ele traz exatamente com essa definição. A definição de que o elíptico é uma associação, uma combinação do longitudinal com o torsional. Algo já bem mais moderno, tá certo? Mas a prova adora cobrar a diferença entre o longitudinal e o torsional. Então vamos continuar falando, pessoal, sobre esses dois. Quero que você perceba o seguinte aspecto nessa imagem. A gente tem aqui o movimento mais antero-posterior, e ao invés, eu até estou atraindo coisas aqui, mas observe a quantidade de fragmento que eu estou repulsando da ponteira da nossa caneta. E não é isso muito que eu quero. Olha só, eu queria que essas substâncias aqui elas também estivessem indo em direção à caneta, mas não é tudo isso que está acontecendo. Tudo bem? O que é que a gente chama isso? A gente chama isso exatamente do shattering. É essa repulsão de fragmento causada ali na cirurgia, e isso diminui a eficiência do nosso procedimento. Tudo bem? Vamos ver como é que isso acontece aqui no torsional. Perceba, a gente tem uma quantidade muito maior de fluido, de substância, indo em direção à nossa ponteira aqui da caneta, simplesmente por você ter uma mudança ali na forma de como essa ponteira ela funciona. Não é mais longitudinal, é a forma mais torsional, vibrando mais no sentido ali mais látero-lateral. Percebe aqui a eficiência como ela é maior? Então aqui a gente vai ter menos shattering. Se você tem menos shattering, as coisas vão mais facilmente para a ponteira da sua caneta. Então você consegue até otimizar a sua cirurgia, você consegue melhorar o follow ability. Guarda esse conceito. Follow ability é como se fosse a sua eficiência durante a cirurgia, a forma como você progride, a forma como as coisas vão fluindo melhor, você vai aspirando de uma forma mais eficaz. Tá certo? O que a gente quer é menos shattering e melhor followability, como a gente está vendo aqui no ultrassom no modo torsional. Tudo bem? Beleza, mas isso aqui está meio microscópico, não é mesmo? Como é que a gente consegue visualizar isso na hora da nossa cirurgia? E aí, pessoal, eu trago aqui exatamente para vocês o vídeo. Perceba lá, tô pisando no 3, aspirei, só que aí o fragmento foi embora, tá vendo? Tava até vindo aqui, mas aí o fragmento foi embora. Você está tendo shattering. Provavelmente aqui está tendo no modo longitudinal do nosso ultrassom, tá certo? Viu como estava tendo repulsa? Ao invés de eu querer trazer o fragmento para a ponteira da minha caneta, eu estou tendo uma repulsão. E isso atrasa a nossa cirurgia, tá certo? Isso diminui o nosso followability, tá bom? E aí, pessoal, beleza. Como é que eu posso fazer, então, para melhorar esses aspectos? Vamos ver exatamente aqui agora o que é que a gente pode fazer, por exemplo, para melhorar o shattering. O que é que aumenta, né? O que é que a gente não quer fazer? Pessoal, se a gente tiver um poder de ultrassom muito alto, você predispõe a mais shattering. Como entender isso aqui? Imagina que você tem duas formas de bater numa pedra. Uma forma de você bater fraco, uma forma de você bater bem forte. Quando você bate muito forte, a pedra vai bem longe. Se você bate fraquinho, ela fica pertinho, tá bom? Então, quanto maior o poder do ultrassom, mais shattering você vai ter. Em relação à dureza do núcleo, o raciocínio também é bem claro. Imagina que a gente tem uma almofada, uma catarata bem molezinha, e a gente tem uma pedra também, uma catarata já mais dura. Se você bate em uma almofada, beleza, a almofada consegue ir para frente, mas ela não vai tão para frente assim.
Se você bate numa pedra, descartando a dor que você vai ter na mão, a pedra vai voar bem longe, né? Então a gente percebe que quanto maior a dureza desse cristalino, mais shattering você vai ter. Além disso, uma irrigação mal posicionada, se você estiver irrigando e estiver apontando para um fragmento, ele vai embora, porque você está irrigando exatamente na direção dele. Não é algo que a gente quer quer posicionar bem essa irrigação. E o ultrassom longitudinal, como a gente acabou de ver aqui, beleza? Já do outro lado aqui, como melhorar o shattering? Exatamente, aumentando a taxa de aspiração, aumentando o vácuo e utilizando esse ultrassom no modo torsional. Tudo bem? Beleza? Isso aqui adora cair em prova, sempre perguntando assim, o que é que eu faço para aumentar o shattering? O que é que eu faço, na verdade, para diminuir o shattering? O que é que eu faço para evitar surge? A prova adora cobrar essas comparações, principalmente nos modos de ultrassom, longitudinal e torsional. Tudo bem? Perfeito, galerinha. Para a gente finalizar esse slide, eu quero te acrescentar dois conceitos. Primeiro, eu já te falei, é em relação ao poder. A gente não pode ter aquele conceito de que quanto mais a gente pisar no pedal no estágio 3, a gente vai ter mais vibração. Não é isso. Quanto maior o poder do ultrassom, maior vai ser a excursão da ponteira. Então, se você tiver uma ponteira, uma ultrassom numa potência mais baixa, num poder mais baixo, vai estar tendo essa excursão. Se você tiver um poder maior, você vai ter uma excursão bem maior, tá certo? Então é isso que acontece na ponteira da sua caneta quando você aumenta o poder. Não é mudança na frequência. Você tem que ter esse conceito bem guardado. E aí, galera, a energia que a gente utilizar durante a cirurgia vai ser então a relação entre esse poder do ultrassom e o tempo que você gastou fazendo, pisando no estágio 3, pisando no estágio do ultrassom. Beleza? Esses conceitos são muito importantes, porque quanto mais energia você gerar durante a cirurgia, mais danos você pode ter no seu endotélio, na sua incisão, tornando a cirurgia com um resultado melhor, digamos assim, do que você já teria. Beleza? Então, galerinha, de tipos de ultrassom era isso. Para a gente finalizar de verdade a nossa aula agora, a gente vai falar sobre os modos de ultrassom, tá certo? E a gente vai começar falando do modo de ultrassom contínuo. Como o próprio nome fala, você não vai ter momento sem ultrassom. Toda vez que você estiver pisando lá no estágio 3, é ultrassom, ultrassom, ultrassom lá no seu olho, tá certo? Então você não vai ter intervalo livre de ultrassom. E é isso que a gente observa aqui no gráfico, tá certo? Você veja que não tem intervalo entre momentos sem ultrassom. Você tem ultrassom em todo momento. E aí observa aqui, galera, que a gente tem basicamente duas formas da gente controlar o poder desse ultrassom. A gente tem uma forma linear. Como que é isso? Quanto mais eu pisar no pedal no estágio 3, mais potência eu terei. Então, aqui é pisando tudo no estágio 3, aqui é logo no início desse estágio. Ou a gente pode ter esse estágio aqui, mais fixo, ou painel, como a gente costuma falar. Então, mesmo que você esteja no início do estágio 3 no seu pedal, ou esteja pisando bastante, vai ser a mesma potência de ultrassom que será entregue. Beleza? E como é que eu vejo isso aqui no nosso aparelho? Perceba, a gente tem ali a parte relacionada ao ultrassom, está no modo contínuo, com 0% de longitudinal, então a gente não está utilizando o modo longitudinal neste momento, e a gente está configurado aqui no nosso modo torsional. Perceba que, ao iniciar o estágio 3 do seu pedal, você vai ter 30% de ultrassom no modo torsional. Já se você pisar no talo, como a gente chama, pisar tudo, a gente vai ter 75%. Beleza? É assim que você controla, então a gente está aqui no modo mais linear, tá certo? Só que a gente vai ter vantagens e desvantagens nesse modo, tá certo? Por quê? Qual que é o problema? A gente vai ter ultrassom toda hora, a gente não tem intervalo sem ultrassom. Então isso vai gerar muita energia térmica dentro do olho, e isso vai poder gerar um maior gasto de energia e as suas complicações, beleza? Só que tem um momento bem interessante da cirurgia de catarata que é interessante a gente fazer uso do ultrassom modo contínuo, que é quando a gente estiver querendo cortar. E aí, pessoal, lembra lá, a gente vai ver daqui a pouco nas técnicas de fratura. Mas qual que é aquela técnica em que a gente precisa cortar o cristalino para fazer um caminho? A gente tem aquelas técnicas que precisam de um suco. Então, ela é ideal para a gente sucar, para a gente fazer o suco, fazer aquela trincheira, tá bom? No dividir e conquistar e no stop and shop. Perfeito? Então, maravilha. Esse aqui era o primeiro tipo de ultrassom que foi construído, modo contínuo. Porém, a gente vai falar também sobre o modo pulsado.
E aí, pessoal, qual que é o conceito do modo pulsado? A partir de agora, a gente já vai começar a ter intervalos sem ultrassom. Aqui a gente vai ter pulsos de ultrassom que são entregues ao olho. E aí, esse ciclo, essa quantidade de pulsos por segundo, isso vai gerar uma frequência, tá certo? Quanto mais a gente pisar no pedal no nível 3, mais poder a gente vai estar entregando, caso a gente esteja no nosso modo linear, ou um poder mais constante se a gente estiver no nosso modo fixo. Como é que a gente vai ver isso na nossa prática, tá certo? A gente vai precisar, inicialmente, no nosso painel de controle, configurar o tempo do time on, que é o quê? É um tempo em milissegundos que a gente vai configurar para dizer quanto tempo de ultrassom a gente vai agir naquele pulso, tá certo? Quanto maior o time on, maior o comprimento em termos de tempo, maior a duração desse pulso que você vai aplicar ali no olho, tá certo? Então a gente tem esses gráficos aqui, perceba. A gente tem intervalos regulares aqui nesse caso, entre um pulso e outro, que a gente definiu ali pelo nosso time on. E aí quanto mais a gente pisar no nosso estágio 3 do nosso pedal, você percebe que nessa configuração a gente está tendo um aumento do nosso poder, tá certo? Muito bem, muito bem. E aí você percebe que aqui no nosso painel de controle, a gente tem, mais uma vez, olhando aqui na parte do ultrassom, o modo pulso configurado, e a gente tem o modo longitudinal, que no início do estágio 3 está configurado em 0, e pisando tudo no estágio 3 a gente tem o 65. Você consegue perceber também aqui, ó, a configuração do tempo de duração de cada pulso, que é exatamente o time on, que nesse caso aqui está de 50 milissegundos. E aqui a gente consegue também controlar a frequência de pulsos. Perceba, a taxa está de 90, tá certo? 90 pulsos. Já do lado direito aqui a gente tem o modo torsional configurado no início do estágio 3 em 0 e no final do estágio 3 em 20, também com seu time on de 50 milissegundos. Beleza? Então a gente entende que a gente tem momentos sem ultrassom. Isso, pessoal, vai ser vantajoso. Por quê? Porque a gente vai ter um menor gasto de energia e você entenda lá. Imagina, você está pisando no 2, que é aspiração e vácuo, e o 3 é o ultrassom. Você imagina que você acabou de pisar no 3, veio um fragmento, você comeu, mas o próximo fragmento, por exemplo, ainda não chegou. Então, você quando desliga o ultrassom, você meio que dá um tempinho para esse fragmento, por exemplo, aproximar da sua ponteira da caneta, e aí o ultrassom liga de novo, né, no próximo ciclo, e aí ele pega aquele fragmento que agora já está mais próximo da ponteira da sua caneta. Então isso faz com que você seja mais eficiente, isso faz com que você melhore o seu followability também, beleza? E a principal indicação, pessoal, é quando exatamente a gente quer fazer a conquista desses fragmentos, beleza? De vantagens e indicação, vai ser fácil quando a gente for falar do burst também. Por quê? Porque vai ser a mesma coisa, tudo bem? Já que já falei para vocês do burst, vamos finalizar então falando sobre ele. Burst, pessoal, do inglês vem realmente de rajadas. Então quando a gente pisar no estágio 3 do nosso pedal, a gente vai ter rajadas. E aí esse espaçamento entre uma rajada e outra pode ser variável. E a potência, o poder desse ultrassom também pode ser variável a depender do que você configure lá no seu painel de controle do aparelho, tá certo? Então vamos ver aqui na nossa imagem. Você perceba que tanto o poder do ultrassom quanto também o intervalo entre uma rajada e outra consegue ser alterado, tá certo? Então, quanto mais você consegue ajustar esse parâmetro fazendo um ajuste do tempo de cada rajada em milissegundos, beleza? Então, perfeito. Aqui está mais uma vez o nosso painel configurado ali em modo burst, modo longitudinal e torsional estão sendo utilizados. A gente tem o tempo em que o ultrassom está agindo, o on time também em 50 milissegundos, mas você perceba o tempo de off time. No início aqui do estágio 3, a gente tem 2.500 milissegundos. É como se fosse essa situação aqui, em que o espaçamento entre uma coluna e outra está bem maior. Só que quanto mais você pisa no estágio 3, você percebe que chega até 5 milissegundos de off time, ou seja, uma rajada e outra ficam bem próximas, como a gente está vendo aqui nesse gráfico, beleza? E o poder propriamente dito também está variando de uma forma linear, tanto no modo torsional como também no modo longitudinal. Daí que também a gente está tendo uma ascendência aqui do nosso poder do ultrassom, beleza? E de vantagens, a gente tem as mesmas, né? Você tem um menor gasto de energia e um melhor followability, porque você tem esses momentos em que você está sem ultrassom.
e a grande indicação também é na conquista do nosso fragmento. Perfeito? Então, galera, era isso que a gente tinha dos modos de ultrassom. Vamos fazer aqui algumas questõezinhas para a gente finalizar a nossa aula. Então vamos lá. CBO 2020. Em relação às bombas de aspiração dos facoemulsificadores, assinale a alternativa correta. Vamos começar ali, ó, de baixo para cima. Letra D. A Adventure possui rolamentos que comprimem os tubos flexíveis. Galera, a gente viu que Venturi não utilizava rolamento nem tubo flexível. Isso aqui era um conceito lá da peristáltica. Venturi utilizava ar comprimido, a outra palavrinha-chave era vitreófago, e ele utilizava o efeito de Venturi. Beleza? Letra C. A peristáltica gera um vácuo proporcional ao fluxo do gás injetado no cassete. Pessoal, a gente viu também que não tem injeção de gás na peristáltica, é roldana comprimindo tubulação, beleza? Isso aqui ele está se referindo à bomba de Venturi. Letra B. A Adventure não gera o efeito surge após desoclusão. Pessoal, lembra lá, pelo gráfico, a Adventure era aquela que tinha um gráfico ascendente maior do vácuo. Então, entre a Venturi e a peristáltica, a Adventure é a que mais gera surge. As duas geram, mas a Adventure ela é mais, digamos assim, agressiva nesse sentido. Então, letra B errado, sobra pra gente a letra A. A peristáltica depende da oclusão da ponta da caneta para gerar vácuo. Isso aí é um conceito que a gente viu, não é verdade? Na peristáltica, para gerar o vácuo, só depois de você ocluir a ponteira. Então, resposta pra gente, letra A, já marca e vamos para a próxima. Durante a conquista dos quadrantes na facoemulsificação, a fluidez da cirurgia está ruim, com frequente ricochete de pequenos fragmentos cristalinianos na câmara anterior. O que é que ele está falando aí? Está falando do shattering, que a gente acabou de ver. Para diminuir esse efeito, qual dos parâmetros abaixo deve ser reduzido? E aí, galera, vamos relembrar o que é que a gente viu que faz reduzir o shattering. Ou você aumenta a sua taxa de aspiração, aumenta o vácuo, troca o modo de ultrassom para o modo torsional, melhora a irrigação, né? Direcionando de uma forma melhor a irrigação para não afastar os fragmentos, beleza? Então, para diminuir esse efeito, qual dos parâmetros abaixo deve ser reduzido? A potência do ultrassom, beleza? A gente viu que quanto mais ultrassom a gente faz, se a gente pegar uma pedra e a gente bater com pouca força, essa pedra vai uma pouca distância. Se a gente bate com muita força, essa mesma pedra vai lá, bem longe. Por isso você teria mais shattering. Então, reduzindo o ultrassom, reduzindo o poder desse ultrassom, se reduz também o shattering. Então, a resposta é a letra A. E por fim, para a gente finalizar, vamos para a nossa última questão. Pelas suas características, a ponteira indicada abaixo tem. E aí você percebe, galera, que ele está falando exatamente ali, ó, de uma ponteira que ela é mais biselada. Então a gente lembra que na ponteira mais biselada, você vai ter o quê? Uma área de contato maior, você vai ter uma preensão maior, você vai ter também um corte melhor, né? Só que vai ser um pouquinho mais difícil de você ocluir e gerar vácuo. Então vamos ver se com esses conceitos a gente já consegue aqui avaliar alternativa por alternativa. Então vamos lá, começando pela letra A. Menor capacidade de cortar. E aqui, galera, a gente já tem o primeiro erro, né? Que é a maior capacidade de cortar e uma menor capacidade de capturar. Vamos ver o resto. Letra B. Menor capacidade de cortar também está ali, ó, inadequado. E a gente tem uma maior área de aspiração e não a menor. Letra C. Maior capacidade de cortar, maior capacidade de capturar e uma menor área de aspiração. Também está inadequado porque a gente tem uma menor capacidade de capturar e uma maior área de aspiração. Sobra então letra D para a gente, maior capacidade de cortar, menor capacidade de capturar e uma maior área de aspiração. Por isso que a melhor resposta para a gente é a letra D, tá certo? Como está de acordo com o que a gente acabou de ver. E aí, galera, finalmente era isso que eu tinha para conversar com vocês. Agradeço bastante a atenção, espero que tenha sido bem proveitoso para você. Segue com a gente porque tem muito mais para a gente ver pela frente. Forte abraço para você.